Ajuda-nos aqui, pelas misericórdias de Cristo, a entregarmos a Tua palavra segundo o Espírito de revelação, que é o Espírito do Senhor. Que o Senhor fale a todos nós, que o Senhor fale aos nossos entendimentos, fale aos nossos corações. Que toda honra, que toda glória e que todo louvor sejam dados hoje e eternamente, unicamente ao Senhor, a quem seja, como dissemos, toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Assim como dissemos pela manhã de hoje, eu quero enfatizar a importância desta palavra, do peso desta palavra, como a palavra que pregamos hoje, domingo, pela manhã, e essa palavra que estaremos pregando hoje, domingo, pela noite, para que você a tenha com especial atenção, e aqueles que nos acompanham pela live, e todos possam ter a liberdade de compartilhar esta palavra com o máximo possível de pessoas, porque cremos que essas palavras que o Senhor está nos dando não são palavras simplesmente para nossa localidade, para nós, mas uma palavra para todo o povo de Deus, não apenas para a nossa nação, mas para todas as nações, e oramos ao Senhor que de alguma maneira alcance a todos, que o Senhor possa fazer maravilhas, realizar prodígios, possa o Senhor nos abençoar. Hoje pela manhã falamos de uma bênção, que quanto mais, tanto mais o Senhor nos abençoa, quanto mais nos oprimem, quanto mais vem contra nós, tanto mais o Senhor nos abençoa. Uma bênção que não será detida de forma nenhuma, uma bênção rompedora, uma bênção que romperá todos os limites e limitações que lhe são impostas, não apenas a bênção, mas as nossas vidas, a fim de que todos possamos ser verdadeiramente abençoados pelo Senhor. E eu creio nisso de todo o meu coração. E se você deseja saber mais detalhes sobre isso, por favor, vá, assista esta mensagem, porque ela é importante. E eu volto a dizer o que salientei pela manhã e saliento agora, não porque eu venha a falá-la ou transmiti-la, mas ela é poderosa e é importante porque é palavra do Senhor. Como diz John MacArthur, o poder não está no mensageiro, o poder está na mensagem. E o Evangelho, que é poder de Deus, há de fazer essa obra maravilhosa em nossas vidas. Os dias são dias, como a Bíblia diz, os dias são maus. E nós devemos ter cautela, nós devemos ter prudência, porque os dias são difíceis, os dias são maus. Mas Deus nos abençoa, seja em dias bons ou em dias maus, porque a bênção de Deus, ela não está sujeita às circunstâncias que nos cercam, ela transforma a realidade que nos rodeia, porque a bênção do Senhor é poderosa, a bênção do Senhor é onipotente, a bênção do Senhor é absoluta. E nós queremos então que você venha juntamente conosco ao livro de Gênesis. Inicialmente, Gênesis capítulo de número 47, e deixe aí aberta a sua Bíblia em Gênesis capítulo de número 47. Esse texto está inserido na realidade dos dias da vida de José, quando já era governador do Egito, segundo em comando
apenas debaixo de Faraó. Quando José já havia tido um encontro com seus irmãos, quando José já havia se revelado aos seus irmãos, quando José enviara com seus irmãos presentes para o seu pai Jacó, a fim de chamar Jacó e todos os seus irmãos à terra, para que eles pudessem ser cuidados, amparados, guardados num período de crise, ouça-me bem a expressão que eu vou usar, dentro da realidade bíblica daquele momento, era uma crise de proporções mundiais. Uma crise mundial. Nós vivemos em nossos dias uma crise mundial. E precisamos de uma intervenção divina numa crise mundial a nosso favor. Cada um de nós, as nossas famílias, e por que não dizer ao nosso ministério e ministérios, porque fazemos parte da Igreja de Cristo espalhada pela terra. Essa não pode ser uma bênção ou uma palavra restrita exclusivamente a mim, a vocês. Essa é uma palavra destinada a todo o povo de Deus. Não temam a crise mundial. Confiem em Deus, pois Deus nos trará solução. Nós conhecemos a história, e toda a história de José esteve pontilhada de momentos relacionados a sonhos. Inicialmente, os sonhos do próprio José, e que o seu pai teve a interpretação, a revelação a respeito daqueles sonhos, que ele próprio, Jacó, o pai, a mãe e os irmãos se inclinariam diante de José. 2 sonhos Deus deu a José, e os 2 sonhos eram de um só tema, com uma só interpretação, a qual, como eu disse, foi dada por Jacó. Mas houve toda a realidade dos problemas vividos por José, de como seus irmãos o trataram, o que José, ao final, disse: vós, na realidade, intentastes fazer o mal contra mim, mas o mal que fizestes, Deus o transformou em bem. Não apenas para ele, mas para todos eles, até para aqueles que lhe fizeram mal. Deus o transformou em bem. Assim quero eu declarar, pela fé, confiado na palavra do Senhor, que todo o mal que intentaram fazer contra as nossas vidas, Deus o transformará de alguma maneira em bem. Em bem para nós e em bem para outros, para que todos possam ser abençoados através do bem que Deus traz para as nossas vidas. Essa é a bênção do Senhor. A bênção do Senhor não pode ser restrita a um único indivíduo. A bênção do Senhor vem para que, sendo abençoados, outros possam ser igualmente abençoados. Deus assim, então, há de cuidar. Mas veja, para que aquele sonho inicial se cumprisse, houve como um desenvolvimento quanto ao sonho na vida de José.
Primeiro, ele tinha seus sonhos, mas ainda carecia que seu pai o interpretasse. Logo depois, já na prisão no Egito, o famoso episódio do padeiro e do copeiro de Faraó, que tiveram cada um seus sonhos, e José interpreta os sonhos. Uma interpretação agradável a quem ouvia, outra uma interpretação extremamente desagradável a quem ouvia. E no mesmo período de tempo, tanto um quanto o outro viveriam a realidade daquele sonho. Um morreria e outro viveria. E é o que viveria, José pediu: lembra-te de mim. Mas aquele homem se esqueceu de José e só se lembrou de José 2 anos depois. Muitas pessoas se esquecem de nós. Muitas pessoas nos abandonam depois que tudo lhe sorri, tudo lhe vai bem, e se esquecem de nós. Mas não se preocupe, há alguém que não se esquece de nós. Deus não se esquece de nós. E Deus fará com que essas pessoas se recordem de nós na hora certa. Não em qualquer hora, mas na hora certa. Possivelmente, se aquele homem tivesse se lembrado de José e tivesse falado sobre José com Faraó no início, simplesmente, no máximo, José seria liberado, digamos, da prisão. E ele não alcançaria o propósito que Deus queria para a sua vida. De modo que a provação perdurou para que a bênção pudesse acontecer. Deixe-me dizer uma coisa sobre dificuldades. Muitas vezes as dificuldades só precedem um momento de grande bênção. Deus nos está preparando por meio das provações, das privações, das dificuldades, para a bênção que Ele trará para as nossas vidas. Mas José, que primeiro sonhava, agora era capaz de entender, de compreender o sonho de outros. Antes de Deus fazer com que os sonhos sejam cumpridos na nossa vida, nós temos que entender que outros também sonham. E temos que começar a compreender os sonhos de outros. Esse entendimento e essa sabedoria são necessários em nossa vida. Para quê? Para que o sonho que Deus um dia nos entregou, sonhou para nós. Porque não apenas você sonha, não apenas nós temos sonhos, mas Deus também sonha a nosso respeito. Deus também tem sonhos a nosso respeito. E esses sonhos Ele compartilha conosco para que se tornem nossos sonhos. Para que um dia vivamos o sonho de Deus em nossa vida. Mas um passo a mais José teve que dar, alcançando uma sabedoria ainda maior. Não apenas de sonhar, não apenas de entender e interpretar sonhos alheios, mas de transformar um pesadelo em uma feliz realidade. Foi graças a este dom que José alcançou a posição que ele veio a alcançar. Deus deseja dar a você e a mim, a todos nós, a capacidade de transformar pesadelos em uma feliz realidade. Isso é algo maravilhoso. Quantas pessoas estão sonhando pesadelos, perturbadas? São sonhos
perturbadores não descansam, levantam-se mais cansadas, tendo dormido, não descansam. Por quê? Porque os pesadelos lhe pesam. E Deus nos dá o poder de transformar essa realidade. A Bíblia diz algo interessante, que os sábios, os magos do Egito, não puderam interpretar o sonho de Faraó, mas José o pôde. E o sonho de Faraó era algo muito interessante, pois eram dois sonhos que, na realidade, eram um. José já conhecia essa história, pois ele também vivenciara dois sonhos que, na realidade, eram um só sonho. E agora José disse, isso é um só sonho. E José compreendia o sonho. 7 vacas gordas que vinham pastando, que vinham subindo, e após elas 7 vacas magras. Deus não te revela um problema sem, nas entrelinhas, te revelar a solução do problema. Pois revelar apenas o problema, isso é apenas trazer aflição, mas revelar com o problema a solução, isto é trazer consolo e descanso. E foi assim que Deus mostrou a José. Veja, José percebeu no sonho, nas entrelinhas do sonho, qual era o problema. Pois eram 7 vacas gordas e depois 7 vacas magras, que sabemos que são 7 anos de abundância e 7 anos de escassez. E as vacas gordas fizeram o que as vacas gordas fazem, pastaram. E pastaram como vacas gordas, comeram todo o pasto. E não deixaram pasto nenhum para os que vinham depois dela. Se elas tivessem deixado pasto, elas não seriam tão gordas, e as vacas magras não seriam tão magras. E de forma que, em vez de você perder todas as vacas, que não adiantou de nada as vacas gordas serem gordas porque morreram, você teria todas as vacas vivas no final. Por quê? Porque haveria pasto. Imediatamente José entendeu, é necessário deixar pasto. O princípio da poupança, de se guardar. E assim fez ele durante a abundância e guardou abundantemente, pois não era necessário engordar, não era necessário ter sobrepeso, não era necessário viver como as vacas gordas que comeram todo o pasto. Era necessário que se deixasse pasto para que, quando viessem as vacas magras, elas pudessem também pastar. Essa foi a solução dada por Deus nas entrelinhas por causa da sabedoria que concedeu a José, pela experiência que José teve em sua própria vida. Sua vida o capacitou para administrar tanto a abundância como a escassez, pois administrou ele a abundância do senhor egípcio e o tornou ainda mais próspero. E administrou ele a escassez da prisão egípcia e fez com que a prisão prosperasse. Então ele era homem que sabia lidar com a abundância e sabia lidar com a escassez. Como o apóstolo Paulo diz, de tudo tenho experiência, tanto sei viver na abundância como sei viver na escassez. Viver na escassez não é agradável, mas viver na escassez também te prepara e te capacita. De modo que tudo aquilo aconteceu na vida de José. Este homem extraordinário
que sua vida caiu num poço, e do poço Deus o tirou para um poço, todas as coisas naquele que me fortalece. Eu quero dizer a você que Deus também há de nos tirar do poço, há de nos tirar do poço da nossa existência, do poço da nossa vida, do poço da nossa realidade, e nos levará ao extraordinário, ao sobrenatural, de eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Tanto posso suportar, quanto posso realizar, porque Deus é por nós. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou ao seu próprio filho, antes por amor a nós o entregou, como não nos dará com ele gratuitamente todas as coisas? Esse é o contexto. 7 anos de abundância, 7 anos de escassez. Normalmente o que nós imaginamos é que houve então 7 anos de seca, que nada adiantaria fazer, porque havia seca. Não se podia semear a terra, porque havia seca. Mas há uma particularidade neste capítulo. Este capítulo, o capítulo de número 47, nos fala da maneira como José adquiriu toda a terra e todas as vidas do Egito para Faraó, que só não tocou na terra dos sacerdotes, mas o restante do Egito veio a estar todo na mão de Faraó, por meio do trabalho de José, que negociou, que inicialmente vendeu e depois comprou as próprias terras e comprou as próprias vidas, e tudo veio a estar na mão de Faraó. Veja, a Bíblia nos fala assim, versículo 13: não havia pão em toda a terra, porque a fome era muito severa, de maneira que desfalecia o povo do Egito e o povo de Canaã por causa da fome. Isso devido à grande seca. Então José arrecadou todo o dinheiro que se achou na terra do Egito e na terra de Canaã, pelo cereal que compravam, e o recolheu à casa de Faraó. Esse foi o momento, esse primeiro ano, o primeiro ano de seca, foi o momento em que os irmãos de José foram ao Egito. Você, lendo o texto, vê que veio a seca, que veio a fome, e Jacó, que era homem previdente, tinha recursos, tinha dinheiro, e envia os seus filhos, dizendo: há comida no Egito, vão e comprem. E então, todos os episódios de reconciliação de José com seus irmãos aconteceram nesse primeiro ano, quando finalmente José diz aos seus irmãos que vão buscar ao seu pai, que vão até o seu pai, e estes vão até a Jacó e lhe contam as boas novas. Sabe, muitas vezes há corações que estão destruídos por anos, enlutados, como o de Jacó, mas através das boas novas. E o que são hoje as boas novas, senão o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo?
E a Bíblia nos diz lá no capítulo 45, porém, versículo 27, havendo-lhe eles contado todas as palavras que José lhes falara, e vendo Jacó, seu pai, os carros que José enviara para levá-lo, reviveu-se-lhe, como eu gosto disso, o Espírito. E aí a Bíblia não diz Jacó, diz, e disse Israel, basta, ainda vive meu filho, eu irei e o verei antes que eu morra. Aleluia. Hoje Deus lhe dará uma autoridade, revivendo o seu espírito, para você declarar um basta. É necessário dizer um basta. Até aqui vivi esse luto, até aqui vivi essa dor, até aqui vivi essa angústia, até aqui eu desci ao túmulo. Mas eu me levantarei do túmulo, não voltarei como Jacó, eu me levantarei como Israel, como um campeão de Deus. Deus te devolve o poder de ser um campeão de Deus. Um campeão de Deus. E algo muito interessante é que Jacó, antes de ir ao Egito, ele consulta a Deus. Ele havia decidido, mas ele não dará um passo sem que Deus lhe fale. Que homem extraordinário. Todo o seu ser, todo o seu corpo, toda a sua alma desejava ir ver José. Mesmo assim ele disse, só me moverei com uma palavra tua. Com uma palavra tua. E a Bíblia então nos diz, e você poderá depois ler, que veio o Senhor e disse, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Isaac. Esse é um dos poucos textos que Deus se apresenta como Deus de Isaac. Ele poderia ter dito, eu sou o Deus de Abraão. Ele poderia ter dito, eu sou o Deus de Abraão e de Isaac. Mas ele disse, eu sou o Deus de Isaac, teu pai. Não temas ir ao Egito. Não temas. E quando o Senhor falou com ele esta palavra extraordinária, veja, versículo 3 do capítulo 46. Então, disse, eu sou Deus, o Deus do teu pai. Não temas descer para o Egito, porque lá eu farei de ti uma grande nação. Eu descerei contigo. Aleluia. Aleluia. O Deus do teu pai. Qual é a importância de Deus se identificar como Deus de Isaac? Ele poderia, como eu disse, ter falado, eu sou o Deus de Abraão, não estaria errado. Mas por que ele disse o Deus de Isaac? Lembre-se que era seca. E na história de Isaac, tanto Isaac, quanto Abraão, quanto Jacó, passaram por seca. Os três homens de Deus, tão homens de Deus que Deus se identifica através da identificação com eles. Eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó. Esse é o nosso Deus. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Mas, sendo o Deus dele, isso não impediu que cada um, a seu tempo, passasse pela realidade da seca, pelo tempo difícil, pelo tempo da escassez, pelo tempo da dificuldade, mas Deus foi com eles.
Porém, com Isaac, Deus diz: não temas, fica na terra e semeia a terra. E a Bíblia diz que no meio da seca, você está me ouvindo? No meio da seca, no meio da escassez, no meio da estiagem, no meio da impossibilidade, este homem, Isaac, semeou a terra e Deus o abençoou e ele produziu a 100 por 1 e se tornou riquíssimo. O Deus de Isaac é o Deus que nos abençoa quando nada propicia que nós tenhamos uma boa colheita. Ele nos faz ter a melhor colheita quando tudo aponta para não ter colheita alguma. Colheita alguma. Algo há em Deus se identificar como Deus o teu Pai. Uma mensagem está sendo dita. Eu abençoarei na seca, como fui com teu pai, serei contigo. Jacó entendia bem, era um homem de Deus. E veja, nós normalmente dizemos, foram 7 anos de abundância e 7 anos de escassez. Mas há um versículo perturbador nesse capítulo de número 47. Veja o versículo 18. Findo aquele ano, findo o primeiro ano. Se era o primeiro ano, que ano então era agora? O segundo ano. Em algumas versões, você encontrará, e no segundo ano, foram a José, no ano próximo, e lhe disseram: não ocultaremos do meu senhor que se acabou totalmente o dinheiro. E assim foram dizendo a sua situação. E eles próprios propuseram que se fosse comprada toda a terra, inclusive eles, para Faraó. E assim José o fez. E veja o que José diz após tudo isto. Ele, no versículo de número 23, diz algo super revelador. Então disse José ao povo. Ele poderia ter dado simplesmente o cereal? Ele poderia ter dado comida? Como fez no primeiro ano. Veja o que ele faz. Eis que hoje vos comprei, a vós outros, e a vossa terra para Faraó, aí tendes sementes. E olha a ordem que ele dá. Semeai a terra. Meu irmão, minha irmã, meus amados, desde quando você dá semente para semear uma terra, no segundo ano dos 7 anos de escassez, no segundo ano da seca, ele diz: eis aqui, semeiem a terra, das colheitas. Como? Haverá colheita? Não. São 7 anos de seca. Você não está entendendo. Não. Das colheitas, dareis o 5º a Faraó. E as 4 partes serão vossas, para vossa semente no campo. Ele não somente disse que haveria colheita, mas que haveria múltiplas colheitas.
e para vosso mantimento, e do que estão em vossa casa, e para que comam as vossas crianças. Então, a Bíblia diz que se tirasse para Faraó o quinto. Isso quer dizer que aqueles 4/5 seriam suficientes, seriam tão abundantes, que eles viveriam, comeriam, suas famílias, e todos que estão com eles também teriam para sobreviver. Eu quero dizer, e nisso não me pertence, há muitos intérpretes, especialmente rabinos, que estudam seriamente as Sagradas Escrituras e dizem que os 7 anos de abundância aconteceram, mas os 7 anos de escassez foram interrompidos. A escassez na tua vida será interrompida. Interrompida. Veja, isso era a palavra de Deus. José disse: o que Faraó viu no sonho foi Deus que te revelou. Deus falou. É interessante, e eu quero dizer algo que eu percebo nas Sagradas Escrituras. Deus está sempre disposto a interromper o tempo de nossa provação, a diminuir, a encurtar o tempo da nossa provação, assim como Ele está disposto a alargar o tempo da bênção. Eram 7 anos de abundância e Deus, parece-me que interrompeu a escassez e começou a trazer de novo uma abundância. A Bíblia diz que naquela grande provação, grande angústia, que haverá sobre a terra, que igual nunca antes houve, e depois nunca antes haverá, tribulação extrema, diz que Deus encurtará o tempo da tribulação. Deus encurtará. Esse é um Deus que encurta a tribulação. Esse é um Deus que encurta a provação. Esse é um Deus que encurta o período de seca. E a minha pergunta é: o que aconteceu no Egito? No 2º ano, que desse tamanha convicção a José, ao ponto de José poder pegar aquele cereal, aqueles grãos que estavam guardados para que pudessem ser negociados, serem vendidos, e o povo tivesse o que comer. O que deu a certeza a José de afirmar que aqueles grãos não eram mais grãos, eram sementes? Que a grande diferença entre grãos e sementes é que o grão você come e a semente você planta, você semeia para colher. O que aconteceu de diferente no Egito que lhe desse a José tamanha convicção? Uma coisa aconteceu. Jacó entrou no Egito. No 2º ano, Jacó entrou no Egito.
Faraó quis conhecer a Jacó, conhecer sua família. José introduz seus irmãos com cuidado, os orienta para que falem com sabedoria a Faraó. José era hábil, era inteligente, e traz o seu pai. Jacó impressiona a Faraó, que chega a lhe perguntar sua idade, vendo que era homem farto de dias, homem idoso. E Jacó se surpreende com a figura daquele homem de Deus. Jacó. Veja o versículo 8 do capítulo 47. Perguntou o Faraó a Jacó: quantos são os dias dos anos de tua vida? Jacó chamou a atenção. E Jacó lhe respondeu: os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos. Poucos. Como eu gosto de Jacó. 130 anos. Poucos. E maus foram os dias dos anos da minha vida, não chegando aos dias dos anos da vida dos meus pais, nos dias das suas peregrinações. Faraó devia estar surpreendido de ver aquele homem com 130 anos caminhando, entrando no seu palácio, e ele disse: você acha isso surpreendente? É que você não conheceu meu pai. E realmente Abraão era Abraão. Essa gente longeva, essa gente impressionante, essa bênção de Deus extraordinária chamada longevidade, com vigor. Com vigor. E no versículo 10 está o segredo. E tendo Jacó abençoado a Faraó, saiu de sua presença. Agora digo eu creio que o Egito inteiro mudou. Eu creio que a realidade inteira mudou. Porque um homem de Deus, um patriarca, um profeta do Altíssimo, o Israel, abençoou a Faraó. Sabe, Jacó não teve problema de abençoar aquele pagão, aquele, digo eu, não a Bíblia, digo eu, mais ou menos endemoniado, aquele Faraó. Oh, meu irmão, eu creio na bênção de um homem de Deus. E quando Jacó abençoou, as terras do Egito foram transformadas. Por quê? Porque José tinha comprado todas as terras para Faraó. Tudo era de Faraó. Agora, o povo era de Faraó, a terra era de Faraó. Quando Jacó abençoou o Faraó, tudo ficou abençoado. Aleluia! Aleluia! Tem muita gente preocupada em nossos dias, em várias nações, em vários lugares, com os faraós. Os faraós estão aí. Os faraós governam. Faraós não são pessoas muito fáceis de lidar. Você tem que saber falar com eles, porque senão isso trará consequências ruins à sua vida. Mas
se você é um homem de Deus, ouça o que eu vou te falar. Na hora que nós abençoamos a um faraó, não importa quão faraó ele seja, ele será abençoado. E toda a nação de faraó, e todo o povo de faraó, inclusive nós, porque estamos na nação de faraó, seremos abençoados. Jacó, quando morreu, foi claro aos seus filhos: não deixem o meu corpo ser enterrado aqui. Os egípcios viam, eles viram, eles contemplaram, veja bem, todos tinham que se ajoelhar diante de Faraó. Jacó não. Imagina o susto de José, que conhecia os protocolos. José ali se ajoelhou diante de Faraó, seus irmãos se ajoelharam. Quando eles olham seu pai Jacó, está de pé. Ele é maior do que Faraó. Aleluia! E Faraó reconhece a grandeza dele. E Faraó lhe dá a cabeça. E então ele abençoa Faraó e sai da presença de Faraó. E Faraó olha aquela pessoa, aquele homem com 130 anos saindo da sua presença, e Faraó sente: algo aconteceu comigo, algo mudou em mim, algo está mudando na minha terra. Eu posso imaginar na hora da bênção. Isso é imaginação minha, a Bíblia não fala, não encontramos em registro nenhum. Deixe-me usar a minha imaginação. Se não foi assim, não faz mal, tá bom? Eu posso imaginar começar a brotar o que não brotava antes. José disse: algo aconteceu. Meu pai abençoou Faraó. Todo o Egito está abençoado. Por mais que possa haver uma palavra de escassez, essa palavra de escassez não sobrevive à bênção de um verdadeiro homem de Deus, de um verdadeiro Jacó, de um verdadeiro campeão de Deus, de um verdadeiro Israel. Isso pode e isto muda completamente a nossa realidade. Eu creio que a nossa nação, eu creio que o mundo inteiro pode mudar pela imposição de mãos dos homens de Deus. Veja bem, não houve conluio, não houve aliança, não houve eu te abençoo e você me abençoa. Não houve nada disso. Houve apenas o seguinte: ele abençoou a Faraó. Nós vamos abençoar o Faraó de nossa terra. Seja o Faraó que for eleito, com todo respeito, eu vou abençoar, e a nossa terra será abençoada, e nós seremos abençoados nessa terra, e prosperaremos. A crise não vence a bênção de Deus. E se isso é realidade na vida de um faraó, na vida do Egito, muito mais real é na minha vida e na tua vida. Você está preocupado com a crise, você está preocupado com a escassez. Não fique preocupado com a crise, não fique preocupado com a escassez. Sim, elas demandam cuidados, prudência. Mas eu quero dizer a você que há uma bênção de Deus que faz a mais grave crise parar. Eram 7 anos. Eles estavam no 2º ano. E você dirá: mas pastor, será que eles não viveram 7 anos de escassez? Houve alguma abundância. Por quê? Porque é dito: semeiem a terra e da colheita
Vocês terão sementes para semear de novo. Vocês terão o que? Para se alimentar a vocês e aos seus filhos e a todos que estão com vocês. Então eu creio numa mudança radical da realidade ao nosso redor. E eu vou viver essa palavra. E eu te convido a viver esta palavra em sua vida também. Nós precisamos disso. Eu não sei se a seca, agora digo eu, mais uma vez, digo eu, não o Senhor, eu. Com seca ou sem seca, o Deus de Isaac, que abençoou na seca, abençoou a esse povo. Se ainda foram mais anos de estiagem, na estiagem, Deus os abençoou de alguma maneira e houve bênção. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Confiemos no Salmo maravilhoso, o Salmo 91. Confiemos no Senhor. E eu quero, nessa noite, pedir que o Deus de Isaac abençoe minha vida, tua vida e de todos que nos ouvem, de todos que nos assistem. Talvez haja alguém assistindo isso dizendo, eu também quero. Eu também quero. Talvez você seja um faraó, quem sabe? O faraó foi abençoado, não se tornou israelita, mas foi abençoado. A nossa bênção não se restringe ao povo chamado pelo nome de Deus. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se arrepender dos seus maus caminhos, se converter, eu dos céus ouvirei a sua oração e diz o que? Sararei a sua terra, toda a terra. Toda a terra. E se você é um faraó e nos escuta, até você será abençoado. Até você, faraó. Aguenta a bênção. Porque nós seremos abençoados e você será abençoado para que nós sejamos abençoados. Que se entenda bem? Ímpios serão abençoados. Injustos serão abençoados, para que o justo não sofra necessidades, para que o santo não tenha privações. Serão eles abençoados? Sim. Sim. Não, Deus abençoará somente a nós. Não, meus irmãos, a chuva vem sobre todos. Como o juízo vem sobre todos, a bênção vem sobre todos, mas vem não através de todos, vem através de Jacó. Vem através do povo de Deus. Nós estamos aqui para abençoar. A Bíblia diz que nós devemos abençoar e não amaldiçoar. Saiam dos nossos lábios só palavras de edificação. Saia da nossa boca apenas palavra de bênção. Não haja em nossos lábios palavra de maldição. No nome de Jesus Cristo. Deus amado, Deus querido, nós entregamos aqui esta palavra e te pedimos que essa palavra possa se tornar realidade na vida de todos. Que agora o Deus de Isaac, que o abençoou no momento da seca, e ele semeou e colheu a 100 por 1, seja o Deus que nos abençoe, não importando a estiagem, a seca que exista, nós também colheremos a 100 por 1. No nome de Jesus Cristo. E se porventura há pessoas que assistindo essa live dizem, eu queria ter essa fé que vocês têm. É muito fácil ter essa fé.
Basta você aceitar a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, e você será tomado de uma fé como esta, porque ela é dom de Deus. Ela não nos pertence naturalmente, é dom de Deus. Senhor, recebe estas vidas que hoje se decidem a aceitar Jesus como seu Senhor e seu Salvador, e que a fé, que é dom de Deus, venha sobre elas. Pois somos salvos pela graça de Deus, e isso mediante a fé. No nome de Jesus. Amém e amém.